Aleluia, igreja, amém? Nós estamos louvando a nosso bom Deus. Nós queremos hoje nos alegrar. Deixa eu só confirmar uma coisa que veio aqui. Peraí, meus irmãos. Aqui achei. Não, só. Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso irmão Gilvan. Amém? Está completando mais um ano de vida. Gilvan, vem cá, irmãos. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos louvar ao nosso Deus por tudo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar pela vida, para que Deus continue abençoando a vida do Gilvan, a sua caminhada, a sua família. Em nome de Jesus, estenda a tua mão para cá em posição de bênção. Nós te rendemos graças, ó Pai, porque sabemos que as tuas bondades e o teu amor, como nós acabamos de cantar, são insondáveis, são profundos demais, ó Pai, para a mente humana. São coisas, ó Pai amado, que nós não podemos, às vezes, Senhor, ter a completude, Senhor, o tamanho, a largura, a profundidade. O tamanho é o amor do Senhor, ó Pai amado, sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos nos alegrar, como nos alegramos já durante todo o dia, Senhor, pela possibilidade, Deus, de louvar ao Senhor pela vida do Gilvan, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu. Mas em especial, Senhor, porque o Senhor o alcançou, Pai amado, alcançou o seu coração. E pela obra redentora, Pai amado, e salvífica que o Senhor fez na vida do Gilvan, meu Pai. Nós queremos nos alegrar, ó Pai amado, pelo ano que terminou, Pai, pelo ciclo que terminou. Certos, ó Pai amado, que foram cheios, ó Pai, de desafios. Mas em todos eles, ó Pai amado, o Senhor fez o Gilvan mais do que vencedor, ó Pai amado. E nessa perspectiva, Deus, da fé que nós temos em Ti, Senhor, nós, ó Pai amado, como igreja, queremos abençoar a vida do nosso irmão, Senhor, para que seja um ano ainda mais abençoado, Senhor. Para que seja um ano, Pai amado, verdadeiramente, Deus, cheio de motivos de celebração, Senhor. E que, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos tempos de luta que certamente virão, Ele possa encontrar em Ti mais uma vez, e quantas vezes necessárias, ó Pai, o refúgio e a proteção que só o Senhor pode nos dar, meu Pai. E nós, como igreja, Senhor, queremos abraçá-lo hoje, Deus, e alegrar os nossos corações junto a Ele, Senhor. Porque, Pai amado, Ele é importante para o Senhor, mas Ele é importante para nós também, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, cerca a sua vida, Pai amado, a vida da Martinha, os seus filhos, ó Pai amado, a sua casa. Nós pedimos, ó Pai amado, que esta bênção, Pai amado, sobre a vida dele possa ser derramada, Senhor, Pai amado, em todo, Pai amado, ao redor, Senhor, da sua vida, da sua estadia, onde ele estiver, Senhor, em especial da sua casa. Que aquela mata virgem, Senhor, continue conhecendo a Jesus, ó Pai, através, ó Pai, da casa deste homem, Pai, da casa da Martinha, Senhor. E que tudo que eles fizerem no seu trabalho, Pai, nos seus empregos, nas suas vidas espirituais, ó Pai, o Senhor, Pai amado, prospere, o Senhor abunde, o Senhor, ó Pai amado, dê graça em seu favor sobre a vida de cada um deles, ó Pai. É o que nós, como igreja, abençoamos esta família, em especial hoje, a vida de Gilvan. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Terminando o culto, nós vamos cantar parabéns para ele. Aleluia. Amém, igreja? Você dá um abraço. Meus irmãos, nós temos terça-feira reunião de homens, GC de homens, tempo de discipulado dos homens. Tem sido assim um tempo abençoado, de muitos testemunhos, de muito crescimento que Deus tem nos concedido. Na sexta-feira, meus amados, nós estamos aqui, né? E tem sido um tempo abençoado, amém? Nós estamos vivendo milagres aqui na igreja, né? Parece que às vezes a gente até fica, né? Não vou falar porque os irmãos vão achar que é só para vir, não. Mas nós estamos vivendo milagres aqui nesse tempo, irmãos. É 1 hora de oração, cravado, sem cessar, sem levantar, né? Sem parar, 1 hora mesmo ali na oração, Senhor. E tenho surpreendido. A verdade é essa, porque quando a gente abre os olhos, já são 9 horas e a gente acaba parando. Daí nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, né, crescer em algumas coisas. Amém, igreja? A gente precisa desenvolver algumas coisas na nossa vida. Uma delas é a questão da oração. Né? A gente precisa entender que Deus responde a oração. Eu já ouvi de tudo, irmãos. Eu já ouvi falar assim, não, pastor, quando eu oro só lá em casa. Irmãos, você ainda não entendeu o poder da unidade da igreja.
A sua oração tem valia? Tem. Mas o poder da oração da igreja, meu irmão, é amplificado, é multiplicado, é adicionado isso, igreja. Amém? Eu estou falando isso, meus irmãos, porque até a Valzinha hoje colocou essa questão, né? Falou do pastor que visita. E eu falei, irmãos, mais do que visitar, além de visitar, o nosso compromisso é de estar orando pela sua vida. É da gente ver um milagre acontecendo. Você crê que tem milagre para você, irmãos? Se a gente não crê nisso, sabe? Se a gente não crê num Deus que age, num Deus que interage, num Deus que muda situações, irmãos, a nossa fé é em vão, a nossa fé é vazia, parece que está faltando alguma coisa. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, no temor do Senhor, separar essa hora. Eu sei que você trabalha, eu sei que você às vezes está cansado, eu sei que você tem tudo. Mas como nós pregamos na semana passada, não permita-se ser envolvido, dominado pelas suas emoções. Amém? Viva pela fé. Viva pela fé, venha pela fé e seja conosco das 8 às 9. Né? Nós queremos aqui junto com você. Nós estamos crescendo esse grupo, mas nós queremos, meus amados irmãos, quanto mais pessoas, melhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, desenvolver. Faz o seguinte, ó. Pega seu dedinho apontador aí. Pega seu dedinho aí. Aponta para você e fala, esse recado é para mim. Pode falar, fala, esse recado é para mim. Porque a gente pensa assim, não, vou deixar para o outro. Vou deixar o outro. Não, irmão, é você. É você. É para você estar aqui conosco, é para você se desvencilhar, é para você, sabe, deixar tudo para o lado e vir aqui orar junto conosco e viver os milagres. Irmãos, nesta sexta-feira, nós vivemos 2 milagres aqui. Amém? 2 milagres, porque o nosso Deus não recolheu a mão. O nosso Deus não perdeu poder. O nosso Deus não perdeu força. O nosso Deus continua sendo Deus. Amém? Em nome de Jesus. Nós queremos, então, na sexta-feira, das 8 às 9, tempo de oração, venha orar conosco. É tempo mesmo, sim, de colocar aqui a boca no pó, sabe, de orarmos, de clamarmos, e Deus tem feito grandes coisas. E também, meus amados irmãos, olha só, no próximo domingo, às 4h30, nós temos nossa escola dominical, e às 18 horas o nosso culto aqui também, onde nós vamos iniciar mais uma semana, como a última semana do mês, que a gente faz, última semana do mês, nós vamos iniciar o nosso jejum e oração do mês, tá bom? Então já vai pensando aí o que você vai consagrar. Uma semana nós vamos fazer aqui jejum e oração pelo nosso Deus, para o nosso Deus, para que Deus venha em nome de Jesus fazer grandes obras em nossas vidas. Irmãos, nós temos uma data aqui também, mas eu acabei não passando para o Rogério, eu peço perdão, uma convocação episcopal do nosso bispo, né, para que, se não me falha a memória, vai ser dia 24 de maio, é o dia do coração aquecido, amém? É um dia onde toda a igreja metodista se reúne, mas na verdade esse ano, né, não vai ser a região metodista, vai ser o distrito metodista aqui do centro, né, porque nós participamos do distrito central, né, e vai ser na Catedral Metodista. É uma grande festa, uma grande celebração, assim como foi a Sexta-feira da Paixão, e eu queria muito que você colocasse no seu calendário, amém? Amém, igreja? Eu vou passar direitinho para você estar conosco. Eu queria muito que o pessoal da Mata Virgem pudesse estar lá para ver, sabe, os irmãos, para ter acesso aos irmãos metodistas, irmãs metodistas de lá, porque nós somos um povo só. Amém, igreja? E coisa que tem me incomodado, e ontem eu abri o coração para minha liderança, irmãos, é que nós somos células. Nossa igreja é igreja em células, sabia? Como pastor? Cada célula é uma longe da outra. Né? Nós precisamos crer que essas células que nós somos, nós fazemos parte de um corpo, unidos. Né? Nós temos algo para viver. Então, assim, não é que o pastor Tiago vai lá para a catedral, eu quero que você vá comigo. Eu quero que veja a minha igreja lá junto, para você desfrutar desses tempos, dessa comunhão, de estar com outros irmãos e irmãs na Catedral Metodista de São Paulo. Amém, igreja? É para você esse aviso, não é para quem está do seu lado, não. É para você esse aviso. Vai começar às 3 horas da tarde, deve ir no máximo até umas 18 horas, tá bom? Mas é um tempo muito importante para nós estarmos juntos como igreja lá, adorando ao nosso Redentor. Amém. Pela perua, quem sabe a gente não consegue, amém? Mas eu queria muito que a gente pudesse, tá bom, Gilvan, Martim, a gente pudesse convocar o pessoal para estar lá também, a nossa igreja, né, para que também não adianta a gente às vezes conseguir a perua e não ter quem levar. Então que a gente se empenhe em estarmos juntos lá naquele sábado, que vai ser um tempo abençoado do nosso Deus. Amém? Quero orar pelas crianças, que elas vão subir. Vem cá, crianças, em nome de Jesus.
Vão ter lá agora o cultinho na forma delas, no jeitinho delas. Nós estamos muito felizes com o que Deus tem feito lá naquele lugar. Tem sido um tempo realmente abençoado. Semana passada muito nos emocionou, para vocês terem uma ideia do que Deus é capaz de fazer. Recebemos aquele vídeo onde o Enzo, né, foi lá testemunhar também, porque eles simulam o culto aqui também. Né? E ao terminar das crianças, que já é a coisa mais linda, cada criança testemunhar, mas nós sabemos que com a condição de autismo dele, tem uma problemática maior dele se expor assim, né? E até estava lá e ele simplesmente levantou, depois que, né, uma criança saiu, foi lá e começou a testemunhar também. Esse é o poder de Deus, é o que Deus é capaz de fazer, amém? E é isso que nós estamos ensinando às crianças, né? O temor e o respeito ao Senhor, a cultuar a Deus com o que nós temos, com o que nós somos, amém? Vamos orar pelas nossas crianças. Cadê a Laurinha? Está aqui. Amém? Estenda a tua mão para cá, igreja, em nome de Jesus. Deus, nós queremos nos alegrar, Senhor, neste tempo, para que o Senhor continue manifestando a tua graça e o teu favor, Senhor, sobre a vida dessas crianças. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, que hoje, assim, Pai amado, como foi em outros domingos, a palavra que foi ministrada encontre abrigo permanente e eterno no coração deles, Senhor. Que hoje, Senhor, eles possam, Pai amado, através, ó Deus, desse cultinho, manifestar a gratidão, Senhor, testemunhar o teu poder e falar, Senhor, da tua palavra, Pai amado, que lhes foi ensinada. Nós sabemos, ó Pai amado, como diz, ó Senhor, aquele ditado que diz, ó Pai amado, quando eu apenas ouço, eu esqueço, mas quando eu faço, Senhor, Pai amado, eu gravo. E é nisso que nós temos crido, é nisso, Pai amado, que nós estamos nos movendo, Senhor, que mais do que apenas ouvir, eles estão praticando a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, guarda-os, usa-os e abençoa-os, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, crianças? Podem ir lá com a tia Jaque. Aleluia. Quero pedir para você, meu amado irmão, minha amada irmã, abrir a sua Bíblia em nome de Jesus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 e 21. Semana passada eu havia ministrado uma palavra que foi trocada no último momento, que eu disse que tinha sentido da parte do Espírito Santo, e foi uma bênção, foi cura que nós recebemos da parte de Deus, amém? Aquela palavra sobre as nossas emoções. Eu quero enfatizar mais uma vez, meus amados irmãos, que nós não vivemos por emoção, nós vivemos por convicção, amém? Fé não é emoção, fé é convicção. E nós precisamos maturar essa ideia, nós precisamos desenvolver essa ideia, na certeza, meus amados irmãos, de que Deus tem e revela e faz coisas não pelas nossas emoções, mas pelas nossas convicções, pela nossa fé. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que a fé é a firme convicção das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Amém? Não tem nada de emoção na fé, tem convicção. Por isso, irmãos, nós andamos por convicção naquilo que o Senhor fala a nós. João capítulo 10, versículos 7 e 21. Eu quero ler com você esse texto. Ele vai dizer assim: Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Posso ouvir glória a Deus? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge.
Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco e preciso trazer também essas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus, porque muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Mas outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que o demônio pode abrir olhos aos cegos? Amém? Pai, essa tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, como a tua palavra, Senhor, que sai da tua boca. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje, Senhor, que encontre abrigo em nossos corações. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo que toda distração agora seja retirada de nós. Que todo cansaço, todo sono, Pai amado, seja quebrado no nome de Jesus Cristo. Para que possamos ouvir e conhecer mais e mais, ó Pai amado, quem é o bom pastor. Quais são as qualidades do bom pastor. Quem é aquele, Pai amado, que dá vida por nós, Senhor? Em nome de Jesus Cristo, revela-te a nós. Nós oramos ao Espírito Santo de Deus, ó Pai, para que nesta noite saiamos daqui hoje edificados, transbordando da Tua presença. Que a Tua palavra, Senhor, venha tocar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Esse texto é um texto que João, é captado pelo apóstolo João, discípulo João na época. E é interessante, meus amados irmãos, que é um texto que para nós certamente você já ouviu sobre ele, você já ouviu muitas pregações sobre ele, e não é novidade para você sobre o bom pastor. Ele é o bom pastor, amém? E eu tenho falado que todo pastoreio ele deve ser medido, né, pela questão e o exemplo do bom pastor. Se nós, como pastores, meus amados irmãos, agirmos de outra forma que não como semelhante e que reflita a presença de Jesus, nós não nos fazemos como bom pastor, mas nós nos fazemos como aquele que ele diz que são mercenários, amém? Porque Jesus, meus amados irmãos, ele exemplifica e a vida dele, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, assim como a nossa espera pela volta dele, meus amados irmãos, exemplificam a cada um de nós aquilo que só ele pode fazer por mim e por você. Amém? O que eu quero dizer com isso, igreja, é que assim, o pastor Tiago pode ser bom, mas o bom pastor é só Jesus. O pastor Tiago pode se desenvolver, o pastor Tiago pode fazer muitas coisas, o pastor Tiago pode ser muito usado por Deus, mas ele vai ser um pastor bom. Agora, um bom pastor, só Jesus. Porque tem coisas, meus amados irmãos, que certamente, e é engraçado isso, que nós na figura pastoral, muitas vezes nós queremos chamar para nós, e alguns até vivem essa ideia, de que nós somos representantes de Cristo na terra. Só que a palavra nos fala que todos nós agora somos representantes de Cristo, amém? Todos nós somos chamados para andar em Cristo, para termos o testemunho de Cristo. A função pastoral é de cuidar temporariamente do rebanho que é de Jesus, mas sempre apontando, meus amados irmãos, e conduzindo a igreja, o rebanho do Senhor, a olhar para o bom pastor. Então a função de um pastor bom é fazer a sua igreja olhar para o bom pastor. É assim que o pastor bom desenvolve a espiritualidade, desenvolve, meus amados irmãos, as necessidades e trabalha nessas necessidades com a igreja, caminhando com o pastoreio e encaminhando essas ovelhas a olhar o bom pastor. Se o pastor não fazer isso, o próprio Jesus vai dizer, igreja, que são mercenários que ao invés de dar a vida, ao verem os lobos, fogem, se escondem,
se omitem e não fazem nada para defender o seu rebanho. Amém, igreja? Olha que interessante isso. Jesus não fala apenas de qualidades e características de um bom pastor, como ele também já deixa evidente o que o mau pastor, ou seja, aquele que é mercenário, faz. Ele foge. Ele se esconde quando os problemas aparecem. Ele não está nem aí, porque o que ele quer é apenas o seu ganho, o seu pão. Por isso, meus amados irmãos, o bom pastor revela a nós uma das características de que é necessário doar a sua vida para pastorear outras pessoas, para cuidar de outras pessoas. Muitas vezes nós precisamos nos abdicar de sentimentos próprios, de muitas emoções que nós temos para viver a realidade pela fé de outros irmãos e irmãs. Significa, meus amados irmãos, que o pastor bom, nem sempre ele vai ter resposta para tudo. Mas o pastor bom pode fazer parte da sua dor, pode fazer parte do seu problema, ajudando você e caminhando junto com você, apontando para a solução que é o bom pastor. Amém, igreja? Se você coloca fé em qualquer pastor, e não no pastor Tiago, imaginemos que o ano que vem vai trocar de pastoreio, e você coloca, e não, agora vai, agora as coisas mudam, agora, olha, acredito muito nesse pastor, você está infringindo no pecado de idolatria. E colocando um peso e um jugo sobre a vida do pastoreio, meus amados irmãos, que não nos compete. Porque o pastor bom aponta suas ovelhas para o bom pastor. Tem coisas, meus amados irmãos, que o pastor bom pode desenvolver com você. Ele pode te ajudar, ele pode caminhar com você, ele pode orar junto com você. E isso é poderoso, meus amados irmãos. Não estarmos sozinhos, estarmos em um rebanho, sendo cuidados. Amém, igreja? O pastor bom, a exemplo de Jesus, faz isso, cuida do seu povo. Mas ele tem limitações e fraquezas, e por isso que ele precisa reconhecer que ele precisa apontar para o bom pastor. O bom pastor que é Jesus, meus amados irmãos, nele não há limitação, nele não há impossível, nele não há, igreja, em nome de Jesus, nada que ele não possa fazer ou desenvolver. Ele pode fazer coisas maravilhosas, ele pode fazer milagres. Amém? E nós, como pastor bom, queremos vivenciar essa atmosfera com a igreja. Queremos cada vez mais, meus amados irmãos, entender qual é a nossa função como pastoreio e o que o pastor bom pode fazer, quais são também as qualidades e as virtudes que ele pode copiar do bom pastor. Eu quero, igreja, em nome de Jesus, para isso, contar a história da bomba d'água. Diz que certo homem, ele estava perdido numa região desértica, totalmente desértica. E ele já estava numa situação prestes a morrer de sede, pensa. Alguém já estava prestes a morrer de sede. Então ele encontra uma cabana no meio do deserto, totalmente desabitada. No quintal, uma bomba d'água velha, enferrujada, imediatamente ele começou a bombear aquela bomba, mas a água não jorrou, não saiu nada. Ele ficou lá bombando a bomba, desesperado por água, mas não saía água. Desapontado, ele então senta. E quando ele senta, ele olha para o lado e viu, do lado de uma bomba, uma garrafa d'água, com um bilhete que estava colado nessa garrafa, e dizia assim, ó, você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água desta garrafa, meu amigo. Faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir. Ou seja, estava falando que era preciso aquela garrafa todinha ser despejada dentro da bomba para que a bomba funcionasse. Mas havia um outro recado dizendo assim, ó, só não esqueça depois de colocar água na garrafa de novo. A garrafa estava quase cheia e ele de repente então se viu num dilema, gente. Ele bebe aquela água ou ele cumpre o que estava no recado? O que nós faríamos? Porque se ele põe a bomba na água, pode ser que ele perderia a água. Ele perdesse a água. Colocasse a água na bomba, ele perderia aquela única garrafinha que ele tinha. Era um risco.
Mas também, se ele coloca água na bomba e a bomba funciona, ele ia ter muita água. Então, a igreja, com muita relutância, depois de pensar demais, ele despejou a água na bomba. E em seguida agarrou aquela manivela e começou a bombar. A bombar, a bombar. E aquela bomba começou a chiar, então, fazendo um barulho estranho. E nada aconteceu. E ele continuou e a bomba foi rangendo, chiando. Então, de repente, surgiu um fiozinho de água. E depois daquele fiozinho de água, um pequeno fluxo. E finalmente a água começou então a jorrar em abundância. Ele bebeu até se fartar. E ele se lembrou daquele bilhete que estava escrito, então ele encheu a garrafa novamente, só que ele pegou e acrescentou uma pequena nota ao bilhete. Ele escreveu assim, ó: podem acreditar em mim, funciona. Mas você precisa dar toda a água antes de poder obtê-la de volta. Creia em mim, mas entenda que você vai precisar colocar toda a água aqui primeiro, para que depois ela funcione. Eu quero exemplificar com isso, igreja, aquilo que está em Mateus 16, 25, que diz assim, ó: quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso exemplifica, igreja, que Jesus estava discursando no texto que nós lemos a seus discípulos, mas também a judeus. E assim como foi predito lá no Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor, quem lembra desse salmo? O Salmo 23 declara que Deus é o meu pastor. Jesus reafirma também nesse texto ser igual ao Pai e dizer assim: ei, eu também sou pastor, eu também sou o bom pastor. Isso reafirma a imagem da Trindade, isso reafirma o compromisso de Jesus de que ele é um com o Pai. E ele então diz que ele é o bom pastor. E esse contexto, igreja, aqui do texto que nós lemos, se dá pelo fato de que no capítulo 9 de João, Jesus cura um cego. Todo o problema acontece por isso, porque Jesus cura um cego. E então, como de costume da época, Jesus disse, ó, vai ao templo agora, se apresente lá no templo, para que as pessoas falem para você, pode voltar para a sociedade. Está comigo, igreja? Esse cego foi e fez isso. Esse ex-cego, na verdade, fez isso. Ele foi até o templo, ele se apresentou lá, e aí então testificaram, mas começaram a interrogar aquele cego. Aqueles que questionaram o cego, eles ficaram cheios de raiva, igreja. Ao invés de alegremente se alegrarem pelo fato de um cego de nascença ser curado, aqueles judeus começaram a interrogar o cego com raiva e permitiram que a raiva, a emoção deles se apoderassem deles. Quando o próprio cego declara que foi Jesus que o curou, eles ficam morrendo de raiva. Não fale isso, não pode ele ter curado ninguém. Você não pode dizer isso. Então diz o texto bíblico em João 9 que eles insultaram o cego e expulsaram ele da sinagoga. Expulsaram alguém que havia acabado de ser curado, que estava feliz da vida, expulsam ele e falam, sai daqui porque você não pode falar que foi Jesus que te curou. Você não pode. Jesus então inicia o seu discurso, igreja, dizendo que suas ovelhas, aquelas que o Pai concede a ele, jamais seriam perdidas. A figura de imagem aqui utilizada é de ovelha e de pastor. É importante saber que ovelhas são animais extremamente dependentes. Olha isso. Jesus não usa o simbolismo da ovelha única e exclusivamente porque ele acha bonitinho as ovelhas. Mas ele utiliza-se a figura da ovelha e do pastor porque ovelhas são extremamente dependentes. Completamente dependentes. Necessitam de cuidado, de acompanhamento, de direcionamento. E aí então a pergunta que nos compete, igreja, é como ovelhas do bom pastor. Nós sabemos reconhecer a voz do bom pastor? Você é a ovelha de Jesus? A pergunta que nos compete nesse texto é, nós como ovelhas do Senhor Jesus, nós sabemos ouvir a voz do bom pastor?
Nós sabemos reconhecer Deus falando, nós conseguimos reconhecer quando é Deus que fala com a gente. Irmãos, irmãs, como nós temos ministrado, nós precisamos entender alguma coisa. A palavra, quando ela é ministrada, ela é poderosa para transformar. E ela tem que encontrar em nós espaço de confrontação, ao ponto de dizermos assim, olha, eu preciso ser transformado nessa área. Eu preciso mudar nessa área, eu preciso vivenciar melhor, sabe, diante de Deus essa área das quais eu não estou vivendo. E aqui eu não quero retomar, mas como eu disse, por exemplo, nas ofertas, algumas áreas da nossa vida nós não temos ouvido o bom pastor falar conosco. Nós estamos muitas vezes nos permitindo ser dominados como aqueles judeus, que simplesmente ficaram possessos diante, sabe, do nome de Jesus. Ficaram com raiva. E quando nós estamos com raiva ou qualquer outro sentimento, a voz de Jesus não é perceptível. Nós não conseguimos ouvir Jesus nos chamando. Quando nós estamos cheios de raiva, nós não vemos a glória do Senhor se manifestando em curas. Nós não cremos em cura. Olha que coisa. Não, pastor, eu creio, eu vejo na televisão isso acontecer. Eu estou falando de você, você crê que Deus pode te curar? Não, pastor, mas eu vejo lá Deus falando que salva os perdidos. Você crê que Deus pode salvar a tua família? Só que quando nós estamos tão enraizados, meus amados irmãos e irmãs, com as nossas emoções, é difícil ouvirmos a voz de Jesus. Nós já temos os nossos preceitos definidos humanamente. Nós temos, sabe, os nossos dizendo, não, eu acredito nisso, eu sou assim, eu creio nisso. Mas isso não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a voz do bom pastor para nós. E o diabo ele é tão astuto, meus amados irmãos, que ele tem nos levado a acreditar que ouvirmos várias vozes ou agirmos segundo o nosso coração tem sido a voz de Deus falando com a gente. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor fala que o coração do homem é o centro das emoções no contexto bíblico. Ou seja, tira a palavra coração, coloca emoção. O que o autor está querendo dizer que a emoção do homem é enganosa. Tudo nós temos tentado resolver e dado voz, meus amados irmãos, às nossas emoções. Agimos por impulso. Agimos sem pensar, agimos sem medir os esforços. Agimos sem, medir o que vai acontecer no dia de amanhã. Agimos, meus amados irmãos, com imprudência. Agimos, com os sentidos das nossas vidas. E isso cobra um preço. Amém, igreja? Você era assim. Mas Deus tem te chamado para você ouvir a voz do bom pastor para não ser mais assim. Para agora você reconhecer e andar pela voz do bom pastor. Porque ele diz que as verdadeiras ovelhas dele reconhecem a voz dele. Sabem quando é Jesus falando. Sabem quando é Deus falando. Por isso, igreja, que muitas vezes nós expomos aqui os textos bíblicos para que não achem que são doutrinas de homens. Não são doutrinas de pastor, o pastor querendo dominar a sua vida. Mas é interessante nós ouvirmos a voz do Senhor através também do pastor bom. E por favor, não quero que me convença, porque senão vai achar que eu estou usando como exemplo só. Talvez eu nem seja tão bom como eu estou dizendo aqui, mas só para ficar bonitinho na palavra bom pastor e pastor bom, amém? Irmãos, Deus usa a palavra. Deus usa a vida do pastor bom. Deus usa a vida dos irmãos para que a gente, em nome de Jesus Cristo, reconheça a voz do bom pastor. Tem me preocupado algumas áreas da igreja e que nós estamos crescendo nisso em nome de Jesus. Somos uma igreja nova, mas que nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, desenvolver o mais rápido possível, como a área da oração, por exemplo. Irmãos, irmãs, isso pode parecer julgamento, mas não é. Se nós não temos nenhum ímpeto de orarmos em comunidade, isso só reflete que nós também não oramos sozinhos, porque não faz parte do anseio da pessoa em orar. Talvez você possa ser uma exceção,
Mas a grande verdade é que nós não sentimos a necessidade de orar. Nós não sentimos a necessidade de buscarmos a palavra do Senhor para conhecer a voz do bom pastor. Porque se está falando aqui que a voz do bom pastor, se há voz no bom pastor, também há voz, meus amados irmãos, para aquele que é o ladrão. Porque Jesus está falando que o ladrão só é provado, meus amados irmãos, o mau pastor, aqueles que vêm, sabe, para roubar, aqueles que são mercenários. Se o próprio Jesus está exemplificando na ideia de que a igreja reconhece a sua voz, mas que quando chegam os lobos, aquele que é mercenário foge, significa que ele estava pastoreando também. E aquelas ovelhas não reconheciam o lobo, não reconheciam o mercenário no meio deles. Por que será, igreja? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim ou não? Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. Mais alto. Jesus está exemplificando que as suas ovelhas reconhecem a sua voz, mas que também, meus amados irmãos, o mercenário estava no meio das ovelhas cuidando, e que só se manifestou mercenário quando os lobos chegaram. Porque ovelhas são extremamente dependentes, e que se essa dependência for no bom pastor, meus amados irmãos, glória a Deus. Mas quando nós não reconhecemos a voz do Senhor, quando nós não entendemos quem é que está falando conosco, meus amados irmãos, qualquer voz para nós seguimos. Qualquer ordem de comando nós seguimos. Ou pior, quando nós não conhecemos a voz do bom pastor, até quando o bom pastor fala pelo pastor bom, nós não ouvimos e não reconhecemos. Nós não ouvimos e não reconhecemos. Por quê? Porque não estamos ouvindo a voz do bom pastor. Não sabemos reconhecer a voz do bom pastor. Amém, igreja? Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa crescer na tua espiritualidade. Igreja, você precisa crescer na tua espiritualidade. Você não pode se conformar com o que você tem hoje. Deus quer te levar para águas mais profundas. O bom pastor quer levar para apriscos verdejantes, como diz o salmista. Nós temos nos contentado, meus amados irmãos, em vivenciar uma espiritualidade com o bom pastor, sem ter a certeza que é o bom pastor, reconhecendo apenas vozes de comando. Ou como eu disse até então, muitos acabam nem aceitando a voz de comando, porque não conseguem reconhecer o bom pastor falando através do pastor bom. Isso se dá, meus amados irmãos, com uma vida de intimidade com o Senhor. Isso se dá, meus amados irmãos, com as ferramentas que não são armas mundanas, mas são armas poderosas e espirituais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como anda a sua vida de oração? Deixa eu te fazer outra pergunta. A sua leitura bíblica, a sua devocional. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor nunca mais escreveu no grupo da igreja. O senhor só está mandando áudio. Ah, irmãos. Aí eu fui obrigado. Eu falei, irmã, quando eu escrevia, eu ia lá olhar, tinha 3 pessoas que olhavam o que eu escrevia. 3 pessoas. Eu falei, aí com áudio, pelo menos, eu ganhei mais algumas. E são escritos que outras igrejas, inclusive, pediam para eu mandar. E não, por favor, eu não sou bom pastor, eu estou apenas exemplificando isso. E eu entendi que muitas vezes na correria do dia a dia, sabe, as meditações que eu mando podem edificar alguém que também na correria, sabe, no ônibus, em casa, no trem, estão ali sendo edificadas. Mas, irmãos, o que nós temos que entender é que devocional é relacionamento com Deus diário. Você compreende que você vai conhecer mais o bom pastor quanto mais você se relacionar com ele? Sim ou não? Então não deixe as suas emoções te dominarem. Entenda a necessidade que você tem, igreja, de se relacionar com o bom pastor. De todo dia buscar o bom pastor. De todo dia ter um momento com o bom pastor. Amém, igreja? Pega seu dedinho. Aponta para você e fala, isso é para mim.
Eu queria destacar, igreja, como forma bíblica, para a gente caminhar para o final, algumas características do bom pastor. Como é que a gente pode reconhecer o bom pastor? Em primeiro lugar, igreja, e que serve de exemplo para mim e para você, é quando a gente entende que o bom pastor, que é Jesus, ele cultiva intimidade com Deus. O bom pastor é aquele que cultiva intimidade com Deus. Isso é uma característica de Jesus. Jesus e o Pai, meus amados irmãos, em nada divergem. E mesmo fazendo parte da Trindade, mesmo Jesus aqui, sabe, 100% homem, 100% Deus, jamais divergiu em nada. E buscava ao Pai, e ensinava aos seus discípulos, e falava para eles, dizendo, ei, vocês também têm que buscar. Amém, igreja? Você também tem que buscar. A minha oração como pastor bom, igreja, é que você desenvolva a sua intimidade com Jesus. Mas deixa eu te falar, você precisa desenvolver a sua intimidade com Jesus como um bom pastor. Amém? Você precisa. Irmãos, quando mais próximo a gente se aproxima de Deus, mais a gente sabe o que Deus quer e deseja de nós. Quanto mais nós estamos próximos de Jesus, mais nós conhecemos, sabe, ao que Jesus de fato quer e deseja de nós. Este é o grande segredo do bom pastor, intimidade com Deus. Porque Jesus sabia que dependia disso. João 5,30 diz assim, ó, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Assim de Jesus Cristo. Amém, igreja? Em segundo lugar, o bom pastor intercede diariamente pelas suas ovelhas. Se o bom pastor intercede diariamente pelas suas ovelhas, as ovelhas dependentes do bom pastor intercedem diariamente pelo seu bom pastor. Quando nós oramos a Jesus, igreja, diariamente, nós estamos nos aprofundando em intimidade, mas também em revelação. João 17,9 diz assim, ó, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Deixa eu te falar uma coisa. Cadê Alex? Marta, Gilvan? O quanto vocês oram pelas pessoas da sua célula? Dos seus GCs? O quanto nós, que estamos sendo envolvidos, sabe, na intimidade do Senhor, temos orado a Deus, para Deus abençoar as pessoas que frequentam o nosso GC. Sabe por que eu pergunto isso? Porque normalmente a responsabilidade que a gente acha de fazer isso é do pastor bom. Mas como exemplo do bom pastor para nós, que orava diariamente, como o texto que nós acabamos de ler aqui, nós devemos fazer o mesmo por aqueles que Deus tem nos concedido, igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui orou essa semana pelos visitantes que estão vindo? Você está vendo? Eu até brinquei, se você coçou, irmão. Quem estava semana passada lembra, né, minha irmã? Eu falei que eu até orei para Deus mandar a praga da pulga para você tomar vergonha e ir para o culto. E hoje nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos mandar pelos gafanhotos, amém? A pessoa vai acordar coberta de gafanhoto para a semana que vem estar aqui. Brincadeiras à parte, nós precisamos, meus amados, desenvolver uma vida diária por aqueles que Deus tem colocado em nossas mãos. Pastor, o senhor ora por mim? Oro diariamente por você. Ao ponto que já não é a primeira nem a segunda vez que eu mando mensagem e falo assim, ó, Deus colocou uma coisa no meu coração, eu quero compartilhar com você. Deus está falando isso para você, Deus está falando isso para você, Deus está mostrando isso. Quem já recebeu aqui, meu irmão, uma mensagem dessa minha, pode ter certeza, porque eu estou orando por vocês. Mas agora, quem ora pelo pastor bom? Certamente não ora pelo pastor bom, e se não ora pelo pastor bom, certamente também não ora pelo bom pastor. Por isso, olha que interessante, nós precisamos desenvolver a nossa vida, meus amados irmãos, de oração.
Colocar, meus irmãos, aqueles que Deus tem confiado a nós em oração diante do bom pastor, nossa família. E eu tenho dito isso, igreja, presta atenção aqui, em nome de Jesus Cristo, a gente só tem orado pela nossa família. E se estamos orando pela nossa família? Ei! Ezequiel tem um texto, meus amados irmãos, que eu não separei, mas que diz assim, ó Israel, orem! Orem pelo povo incessantemente. John Wesley diz, irmãos, importunem o trono da graça até alcançar o favor do Senhor. Sabe o que é importunar? É todo dia, Pai, salva meus filhos, Pai, salva minhas filhas, salva minha esposa, salva meu marido, mas também salva aqueles a quem o Senhor tem nos mandado como igreja. Salva os visitantes, salva o seu Rui, Pai amado, visita o seu Rui. Senhor, visita a saúde do irmão, da irmã. Pai, em nome de Jesus Cristo, trabalha na vida daqueles que estão chegando na igreja. Amém, igreja? Ore pelos jovens. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, mas os jovens não estão vindo na igreja. Você está orando por eles? Por isso, irmãos, eu convoco vocês a, como exemplo do bom pastor, orar incessantemente, incansavelmente. A oração tem que fazer parte da nossa vida. Como exemplo do bom pastor. Amém, igreja? Fica aqui, meus amados irmãos, eu coloquei exatamente isso. Nós devemos orar por cada pessoa da nossa célula, dos nossos GCs. Cada pessoa, colocar diante de Deus. O triste, irmãos, é que muitas vezes a gente fala, mas eu estou falando, a gente não está ouvindo a voz de Deus. A gente fala, não, é só o pastor. É Deus falando com você aqui hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo incansavelmente fala aos ouvidos e ao coração daqueles a quem nós temos orado. Incansavelmente. É proposta todo dia. É toda hora tentação. Toda hora querendo derrubar aquilo que Deus tem levantado. E o povo de Deus, lá na igreja eu oro. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos crescer nessa identidade, na figura do bom pastor. Terceiro lugar, o bom pastor tem uma motivação correta. Provérbios 21:2 diz assim, ó, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. A motivação do bom pastor, Jesus Cristo, não é somente a quantidade das almas, mas também era a qualidade das almas. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos em processo, igreja, e provavelmente, eu tenho falado isso com a maior naturalidade, porque eu creio que você vai ser maduro o suficiente para lidar com isso. Talvez seja o meu último ano aqui na igreja. Talvez ano que vem venha um novo pastor. E eu sempre trabalhei na vida da igreja essa questão do ensino. Sabe por quê? Porque Deus quer usar a sua vida para ensinar. Agora é duro quando a gente chega aqui, tem 2 pessoas na escola dominical. Quando a gente convoca discipulado, vem 3 pessoas. O que a gente vai ensinar para a pessoa? O que a gente tem para falar para as pessoas? O bom pastor se assentava com as suas ovelhas e falava, e pregava, e ensinava. É uma das características que o pastor bom tem tentado desenvolver com a sua vida. Amém, igreja? Nós precisamos crer, igreja, que o bom pastor tem uma motivação correta. E a motivação correta dele não era apenas, sabe, dizer, vem todo mundo, não. Jesus podia ter feito isso no monte, no Sermão do Monte, quando uma grande multidão acompanhava, e ele começa lá a pregar, olha, quem não me amar mais do que pai e mãe não é digno de mim, quem não fizer isso não é digno de mim, quem não fizer aquilo não é digno de mim. Diz que a grande multidão começou a falar assim, duras são as suas palavras, quem poderá segui-las? E Jesus ainda provoca ainda os discípulos e fala assim, e vocês, não vão embora também? Aí Pedro, pela divina revelação do Espírito Santo, fala, aonde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém, igreja?
eu sempre faço o comparativo da nossa vida com a nossa vida profissional. Eu trabalhei, sabe, e trabalho com a igreja a questão, por exemplo, do temor do Senhor, igreja. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente honra mais o que é lá fora do que as coisas daqui. A gente honra mais as coisas que não são santas do que aquelas que são santas. O bom pastor tem a motivação correta. A quantidade, igreja, é uma consequência. Agora, a ovelha sadia sempre dá muita cria. Amém? E eu vou falar uma coisa que é difícil. Metodista gosta de imputar a responsabilidade sobre o pastor para ganhar a alma. É impressionante. Só que quem gera ovelhas são ovelhas. O pastor tem a sua responsabilidade canônica de ganhar vidas. Mas o que nós precisamos entender é que ovelhas sadias geram ovelhas. Agora, ovelhas desinteressadas, ovelhas que não ouvem a voz do Senhor, as ovelhas que não reconhecem a voz de Deus, muito menos através do bom pastor, é incapaz de reproduzir ovelhas. Andam soltas, andam sozinhas, acham que o que sabem é o suficiente. Se não formos fiéis no pouco, diz a palavra do Senhor, Deus nunca nos colocará no muito. Para a gente prosseguir para o final, quarto, o bom pastor investe na vida das suas ovelhas. Ele nunca desiste da ovelha que tem abandonado a igreja. Amém? Ovelhas se ferem. É verdade, ovelhas se ferem. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem ligado para quem desistiu de andar conosco? Você se preocupou com quem saiu? Você passou uma mensagem? Olha quanta gente faltou ontem. E eu falo isso para a igreja. Parece que nós somos divididos em duas turmas. Um domingo vem uma turma, outro domingo vem outra. Tá difícil que a gente conseguir juntar o povo todo. Porque parece que há um revezamento. Não sei se proposital ou não. Mas há um revezamento. Uma hora vem uma aqui, outra hora vem outra. Igreja, o bom pastor, ele investe na vida das suas ovelhas. Ele nunca desiste. Nós cantamos aqui, não vou nem ler o texto bíblico que fala. O bom pastor deixa as 99 para ir buscar a que está só. O pastor bom faz a mesma coisa. Mas a igreja que ouve a voz do bom pastor faz a mesma coisa. Eu tenho dito, igreja, que a ligação de um pastor bom é importantíssima na vida de alguém. É importantíssima. E por isso eu me esforço para sempre fazer alguma coisa. Ligar, falar, parabenizar. Mando mensagem toda semana para os visitantes. Mas quando uma ovelha liga, nossa, você me ligou, mas você não é pastor? Quando uma ovelha liga para outra, ele não apenas cuida bem, igreja, mas ele também prepara a ovelha para o ministério. Amém? Amém? Você é chamado a ser preparado, igreja, para desempenhar um papel no reino de Deus. Jesus não só te chama, o bom pastor não apenas chama para perto, como ele prepara para que aquela ovelha exerça uma função dentro do ministério, dentro do reino de Deus. 2 Timóteo 1, versículo 6 diz assim, Paulo foi exemplo na vida de Timóteo, por cujo motivo tenho lembrado que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo, um pastor bom, colocou as mãos sobre a cabeça de Timóteo e consagrou a ele a um ministério, dizendo assim, você precisa servir o reino de Deus. E ele está aqui enfatizando, dizendo isso, cara, não serve o pastor bom, eu consagrei você para você servir o bom pastor. E mais uma das qualidades do bom pastor que eu quero terminar, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas.
João 10:11 diz assim, ó, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, como nós lemos. João 17:12 diz assim, ó, estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste, nenhuma delas se perdeu. E 1 João 3,16 diz assim, ó, nisto conheceremos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A vida do cristão, igreja, eu costumo dizer que é bênção. Nós temos, meus amados irmãos, como o bom pastor. Eu, na figura, exemplificando, amém? Não quero parecer que eu sou um pastor bom, mas apenas exemplificando como pastor bom. Ensinar a igreja a ouvir a voz de Deus que diz assim, você precisa dar a sua vida pelos seus irmãos. Agora entenda, não é algo salvífico. Não é para salvar ninguém, porque Cristo fez e isso é perfeito, é mais do que suficiente. Amém? O que Jesus está querendo dizer é você precisa dedicar-se a uma pessoa. Você precisa, meu amado irmão, estar sempre ali junto com alguém que está cambaleando na fé. Você precisa ali estar se dedicando, sabe? Dizendo assim, cara, como que eu posso te ajudar? Vamos andar comigo, vamos caminhar comigo. É você, meu amado irmão, entender que sim, você dar e devolver o seu dízimo é importante porque é palavra do Senhor, mas você também oferecer o seu tempo ao Senhor também é importante. Dar a sua vida não é você morrer por alguém. Dar a sua vida é sacrificar um pouco do seu tempo pelas ovelhas do bom pastor. Sim, tem. Ele faz um paradoxo ali, Na teologia a gente costuma dizer, Alex, que é uma complementação do que ele faz, entendeu? Em 1 João 3,16, é exatamente isso. Irmãos, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo que somos, nós temos vivenciado boas coisas. Nós temos vivenciado milagres da parte de Deus. Mas isso não é para que a gente se acomode. O que eu quero aqui, meus amados irmãos, essa exortação que eu faço agora, faço em amor, para que a gente entenda que eu e você temos um chamado único de Deus para exercermos o ministério que nos foi confiado. Eu como pastor bom, você no teu ministério como ovelha, isso não me faz superior ou inferior a você, nós somos todos pastoreados pelo bom pastor. Todo serviço que você desenvolve, toda entrega que você faz, todo cuidado que você tem, toda pregação que você dá a alguém, sabe, todo o ensino que você faz, todo o discipulado que você gera, tudo isso é para a glória do bom pastor. Porque ele fez isso primeiro para nós. E ele nos confiou agora, darmos continuidade a esse exercício, a esse ministério que nos foi confiado. Amém? Amém, igreja? Por isso eu quero fazer mais uma vez um pedido muito especial para a igreja. Há algumas coisas, e eu termino aqui em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos ser vigilantes, zelosos com aquilo que Deus tem nos confiado. Eu quero pedir em nome de Jesus Cristo para você repensar suas posições acerca dos discipulados, que são momentos de crescimento, de edificação, de confrontação. Eu peço para que você revise como igreja do Senhor Jesus a sua participação na escola dominical. Para que você cresça na compreensão, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Eu quero que você reavalie, igreja, a sua participação nos cultos. Eu quero que você reavalie a sua participação nas programações da igreja, nos GCs que nós estamos tendo. Em nome de Jesus, igreja, nós precisamos continuar seguindo e perseguindo o bom pastor como ovelhas que somos. Se acharmos que está bom do que nós estamos vivendo, certamente a igreja parar de se expandir. Se nós acharmos que está bom tudo que Deus fez e vamos parar por aqui, aqui está bom, não, domingo está bom, igreja, o Senhor parará certamente de nos fazer crescer como igreja.
O bom pastor convidou o pastor bom, e o pastor bom hoje prega a todas as ovelhas para ouvirem a voz do Senhor. Ouça o que Deus está te chamando hoje. Ore, busque o bom pastor, tenha devocional, tenha sua vida de oração com Ele. Ore por todos que estão na igreja. Cuide, vá buscar, meus amados irmãos, sabe, em cuidado, em carinho, em telefonema, em mensagem, aqueles que porventura se dispersaram do rebanho. Tenha mais atitudes não baseadas em sentimentos e emoções. Ai, pastor, mas se eu falar alguma coisa, a pessoa me responder, irmão, você fez a tua parte. Você vai chegar diante de Jesus e falar, Jesus, eu tentei, a pessoa não quis. Não baseie a sua vida em nome de Jesus pelas suas emoções, baseie pelas suas convicções, as convicções, a fé que nós temos em Cristo Jesus, que o bom pastor nos ensina. O apóstolo Paulo vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, todas as coisas me são lícitas, melhor dizendo, mas nem todas me convêm, e ele termina dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ah, meus amados irmãos, nós precisamos viver por fé, e não por emoções. Amém? Ai, pastor, hoje eu não vou ligar, hoje eu não vou na igreja porque está frio, porque está chovendo, porque está triste, porque eu estou feliz, porque eu estou, sabe, porque meu time ganhou, porque meu time perdeu, porque, sabe, eu briguei, porque eu não briguei, porque... Não. Entenda, igreja, nós andamos por convicção, por fé, e fé não tem emoção. Quer dizer, tem emoção, amém? Deus dá muita emoção pela fé, mas ela não é movida pela emoção. É por convicção que nós temos que Deus pode fazer. John Wesley, eu citei isso, vou terminar falando de novo isso. Talvez não estivéssemos aqui como metodistas se John Wesley tivesse agido pela emoção. Porque no dia 24 de maio de 1700 e abobrinha lá, diz que ele, sem vontade, num dia que estava caindo neve, irmão, eu tenho certeza que muitos de nós não iríamos na igreja. Só pelo fato de estar nevando. Tá frio, não vou sair não. Tá muito frio. Mas diz que John Wesley, mesmo sem vontade, relatado no seu diário, ele escreve isso, que foi sem vontade, a reunião de oração que estava acontecendo lá na rua Aldersgate. E lá, então, ele tem aquela experiência do seu coração ser estranhamente aquecido. E de lá, meu amado irmão, ele revoluciona toda a Europa, toda a Alemanha, toda a Inglaterra. Meus amados irmãos, o metodismo vai parar lá nos Estados Unidos. Tudo por quê? Porque ele não agiu por emoção, ele agiu por convicção. Convicção do bom pastor, ouvindo a voz do bom pastor, meus amados irmãos, sendo e recebendo também palavras do pastor bom, mas em todas elas, meus amados irmãos, conhecendo e ouvindo a voz do bom pastor. Amém? Em nome de Jesus, não perde nada na sua vida. Talvez Deus queira fazer grandes coisas através da sua vida, mas você está aí cochilando, você está aí dormindo, você não está aí ouvindo a voz do bom pastor. Que Deus nos abençoe e que nos encha, meus amados irmãos, de fé. Que o Senhor nos encha de convicção, meus amados irmãos. E a partir de amanhã mesmo começamos então uma revolução espiritual, individual, que vai afetar o coletivo. Que vai afetar, sabe, o corpo de Cristo aqui nesta igreja. De busca, de oração, de intercessão, de devoção, de devocional. De intimidade com o Senhor. Eu tenho certeza que o bom pastor está te esperando. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos agora. Eu vou te dar um minuto para você orar ao Pai, falando: Pai, eu quero continuar ouvindo a Tua voz. Eu quero ser uma ovelha dependente do Senhor. Clame isso para Ele. Fala: eu quero ouvir a voz do bom pastor. Eu quero ouvir a voz de Jesus Cristo. Talvez você entrou aqui hoje com um problema sério para ser resolvido. Talvez você entrou aqui, sabe, com um problema grave para ser resolvido. Jesus te trouxe hoje aqui para ouvir a voz dEle. Coloque sobre Ele agora. Ore ao Senhor agora em nome de Jesus.
Senhor, nessa noite, Pai amado, em que nós queremos terminar, encerrar este culto, Pai amado, diante da Tua presença, diante da Tua majestade. Nós queremos antes orar ao Pai amado para que esta palavra encontre, Senhor, abrigo em nossos corações, ó Pai. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não lançaria fora nenhuma das Tuas ovelhas. E eu creio que isso é verdade até os dias de hoje, Pai amado, que o Senhor, ó Pai amado, não abre mão, Senhor, da vida de ninguém. Ninguém que está aqui, Pai amado, ninguém que não veio. Em nome de Jesus Cristo, Deus, todavia, Senhor, Pai amado, nós estamos vivendo um tempo, Senhor, onde está difícil de reconhecer a Tua voz. Mas a Tua palavra diz que as Tuas ovelhas te reconheceriam a Tua voz e obedeceriam, Pai, aos Teus comandos. Nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a começar em mim, eu quero, Pai amado, mais e mais, Deus, poder ouvir a Tua voz com clareza, Senhor. Eu quero, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, junto com essa igreja, Senhor, ouvir, ó Pai, a Tua voz de comando. Aquilo que o Senhor, ó Pai amado, tem destinado a cada vida presente aqui, Senhor. Ministérios, dons, ó Pai. O ide do Senhor, ó Pai amado. O cuidado, Senhor, uns com os outros. O zelo, Pai amado, por esta casa, Senhor, e pelo aquilo que o Senhor tem desenvolvido, Pai, em nossas vidas, ó Pai, como igreja. Nós queremos, Senhor, ouvir mais e mais o Teu querer e o Teu agir. Nós queremos, ó Pai amado, contemplar ainda mais, Senhor, não como resultado apenas dos milagres, mas porque nós Te amamos, Senhor. Nós, como ovelhas, amamos o nosso bom pastor e não queremos ser enganados pelas vozes, Senhor, dos mercenários, ó Pai. Não queremos, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, ser enganados pelos mercenários, ó Pai, que muitas vezes têm tentado nos afastar, Senhor, do bom pastor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, continue cuidando, Senhor, da nossa igreja. Continue cuidando da minha vida e da vida de todos que estão aqui presentes, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, continue falando, Senhor, Pai amado. Deus, a Tua palavra, Pai amado, é a palavra de Deus para as nossas vidas, a palavra do bom pastor. Nós queremos, ó Pai, desenvolver, Senhor, a nossa vida de oração. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, por fome e sede da Tua palavra, por fome e sede, Senhor, Pai amado, por uma vida de oração, fome e sede, Senhor, pela meditação, Senhor, na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Deus, para que possamos crescer, levar, ó Pai amado, cada vez mais, Senhor, Pai amado, o crescimento que o Senhor tem nos disponibilizado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu peço, Senhor, que a Tua graça nos conduza e nos favoreça, Senhor. Em nossas limitações e fraquezas, nós oramos ao Espírito Santo de Deus pelos nossos irmãos, ó Pai, que estão agora, Senhor, Pai amado, abatidos. Nós oramos, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai amado, que nesta semana, Senhor, tenhamos ações, Pai amado, para visitá-los, para mandar mensagens, para telefonar. Eu oro, Espírito Santo, pelos nossos visitantes, Senhor, que aqui estão se achegando. Em nome de Jesus Cristo, visita-os, ó Pai amado, e usa as nossas vidas, ó Pai, para estarmos, ó Deus, transbordando amor, Pai amado, e cuidado sobre eles. Nós oramos, ó Pai amado, em nome de Jesus, pelas vidas da Mata Virgem, Senhor. Nenhuma se perderá, Pai amado. Usa, Senhor, Pai amado, a vida da Marta, a vida do Gilvan, a minha vida, Senhor, Pai amado, do seu Rui, do Alex, de quem quer que seja, Senhor. Mas fala, Senhor, Pai amado, como bom pastor, sobre aquela juventude, sobre aqueles adultos que ali estão, Pai amado, em nome de Jesus. Nós oramos pelos nossos GCs, ó Pai amado. Que ninguém se perca, Pai amado, mas cresçam, continuem desenvolvendo, Senhor, como homens íntegros, ó Pai amado, tementes ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos por cada irmão e irmã nesta igreja, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Deus, que o bom pastor, Senhor, que cuida de nós e que nos exemplifica uma vida, Senhor, Pai amado, de temor ao Senhor, venha, Senhor, em nome de Jesus, nos inspirar a buscar-te, Pai amado, a buscar-te, Deus, a revelação, Senhor, Pai amado, cada vez mais e mais da Tua presença em nós. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém, igreja. Amém? Glória a Deus, igreja. Nós vamos encerrar. Eu quero dar a bênção à sua vida. Eu não sei se o ministério preparou, mas nós estamos bem adiantados hoje com o horário. Eu quero encerrar então hoje aqui, depois nós vamos cantar um parabéns para o Gilvan. Não esquece de dar um abraço bem apertado nele, tá bom? Deseja a ele palavras de bênção aí, em nome de Jesus Cristo, sobre a vida dele. E amanhã, pelo que eu estava vendo aqui, acho que amanhã não, acho que na terça-feira é aniversário de casamento, né, do
da Rosângela e do José. Também, se você puder lembrar, também mande uma mensagem lá para eles. Em nome de Jesus, vai fazer toda a diferença na vida deles. Amém? Obrigado, Jesus. Queremos nos despedir desse tempo. Leva-nos para casa agora em segurança. O bom pastor caminha com as suas ovelhas. Irmão, irmã, em nome de Jesus, você vai embora hoje, debaixo do cuidado e da proteção de Jesus Cristo. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é aquele que te protege. O Senhor é aquele que cuida de você. O Senhor é aquele que demonstra amor e zelo pela sua vida. Você não vai embora sozinho. Você está junto à sua presença. O bom pastor caminhará contigo durante essa semana. O bom pastor estará com você, meus amados irmãos, nos tempos de alegria e de vitória. O bom pastor, em nome de Jesus Cristo, estará com você também se tiver que enfrentar, meus amados irmãos, algum vale da sombra da morte. Lá ele estará com você. O bom pastor não te desampara. O bom pastor certamente se fará presente na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E que a graça em Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo nos acompanhe não somente hoje, mas todos os dias da nossa caminhada. E quem crê diz? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, a gente vai. Glória a Deus.